Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. Hoje nós vamos falar sobre Síndrome de Down. Essa história começa por volta de 1866, quando um médico inglês, Johann Landau Down, que fazia o acompanhamento de pessoas com um certo rebaixamento da cognição, começou a perceber que alguns desses pacientes que ele tinha tinham características semelhantes. E ele começou a catalogar essas características físicas semelhantes desses indivíduos que ele fazia o acompanhamento. E aí ele começou a perceber que essas determinados indivíduos que ele acompanhava apresentavam então um rosto mais arredondado, um pouco mais achatado, tinha a implantação das orelhas um pouquinho mais abaixo do que o habitual, e eram orelhas um pouquinho menores também do que habitual. O pescoço também tinha uma implantação, também era um pouco mais curto, e a fenda palpebral era uma fenda palpebral oblíqua, e as mãos eram um pouquinho menores se comparadas à população de modo geral. E aí ele começou a denominar que indivíduos que tinham essas características deveriam ser catalogados como indivíduos que apresentavam uma síndrome que ele chamou de síndrome, pelo sobrenome dele, Síndrome de Down. Foi apenas um século depois que um médico francês, estudando aí cromossomos, acabou identificando que esses indivíduos com síndrome de Down apresentavam uma alteração cromossômica que ele verificou que tinha 3 cromossomos de número 21, e o que habitualmente se tem é que deveria se ter 2 cromossomos. Para vocês terem uma ideia, o ser humano tem 23 cromossomos, aliás, 23 pares de cromossomos, sendo que um cromossomo, um desses pares é vindo do pai, para formar o par, um é do pai e o outro é da mãe. E assim se formam 23 cromossomos, que são 23 pares de cromossomos, sendo então metade da mãe e metade do pai. E esses indivíduos, então, com a síndrome de Down, tinham 3 cromossomos de número 21. E daí, a partir daí, começou-se a falar em trissomia do 21. E por isso, inclusive, se instituiu que no dia 21 de março, 21/3, é o Dia Internacional da Conscientização do Indivíduo com Síndrome de Down. Pois é, segundo o IBGE, nós temos no Brasil aproximadamente 300 mil casos de síndrome de Down, sendo que ocorre uma dessa alteração a cada 700 partos. Então, a cada 700 partos,
nós temos aí uma alteração cromossômica da trissomia do 21. Essas alterações, ou essa alteração, ocorre ao acaso, 95% ocorre ao acaso. E o restante pode ter aí um cunho genético. Mas se identificou o cunho genético e cunho hereditário, né? Poucos casos são hereditários, a grande maioria ocorre ao acaso. E ocorre ao acaso principalmente naquelas crianças que são geradas a partir de mães já com uma certa idade. Então, a partir do momento em que a gestação ocorre acima dos 35 anos e daí para frente, a incidência da trissomia do 21 aumenta significativamente. Então, está diretamente relacionado à idade da mãe quando está gestando aí o concepto. Algumas coisas nós precisamos saber que o indivíduo que apresenta a trissomia do 21 pode perfeitamente estar inserido na sociedade como um todo, como qualquer um outro. Então é um indivíduo que tem a capacidade de reagir emocionalmente frente às diversas situações. Então é um indivíduo que ele pode ser feliz, pode ter raiva, pode sentir alegria, pode ter tristeza, pode amar e pode sentir saudade. Muitas vezes as pessoas acabam achando que o indivíduo com trissomia do 21 não tem sentimentos. Isso é um erro brutal, porque na verdade é isso, como eu falei, esses indivíduos têm todos os sentimentos que quem não tem a trissomia do 21 tenha. O indivíduo com a trissomia do 21, ele tem a capacidade de aprendizado apenas com uma certa dificuldade, que precisa ser abordado de uma forma um pouquinho diferenciada, mas ele pode perfeitamente reter conhecimentos e então ele pode estudar, pode trabalhar, pode ter inclusão social igualmente a qualquer outro indivíduo. O que acontece é que, infelizmente, na nossa sociedade a gente ainda tem algumas restrições e a gente vê que apenas em torno de 5 a 6% dos indivíduos com trissomia do 21 conseguem estar inseridos no mercado de trabalho. Isso não é um problema do indivíduo, mas é um problema da sociedade que deixou de inserir esses indivíduos e aproveitar o seu potencial. Então a gente vê que muitas vezes o problema não está no indivíduo, mas sim na sociedade, como ela encara as pessoas que têm alguma coisa diferente da maioria da população. A trissomia do 21 é alguma coisa que deve estar inserido aí na nossa realidade social e, portanto, merece todo o nosso respeito, nossa consideração e tem que estar completamente inserida em todas as nossas atividades e em todas as nossas vidas. Então, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde.